Mesmo se separasse dos Estados Unidos, o estado da Califórnia continuaria sendo mais rico do que muitos países da Europa. É verdade. Mesmo fora dos Estados Unidos, a Califórnia seria uma potência que colocaria muitas nações europeias no chinelo. Califórnia é indiscutivelmente um dos grandes cartões postais dos Estados Unidos. O berço da tecnologia, da Google e de tantas outras empresas, como Uber e outras do ramo da tecnologia. Califórnia é o berço da revolução tecnológica que o mundo vive e usa hoje em dia. Califórnia nasceu marcas como o McDonald's e tantas outras. A terra do cinema, das grandes produções cinematográficas. Califórnia, considerado o estado ouro dos Estados Unidos, com belas praias do Pacífico. A Califórnia, ela tem deixado de ser a glória americana. E são vários pontos que têm destruído o estado da Califórnia. Todas, naturalmente, que partem de decisões políticas estúpidas. Mas não é o ideal deste canal falar sobre política. Isto eu falo numa outra oportunidade, em outro canal. Vamos falar um pouco das circunstâncias tristes que a Califórnia vem passando e que tem tirado o brilho do The Golden State. Para vocês terem uma ideia, enquanto em qualquer outro estado dos Estados Unidos uma casa custa em uma base de $400 mil, na Califórnia esta mesma casa custa o dobro, chegando a ser $800 mil ou $1 milhão. Os impostos corporativos na Califórnia, levando em conta que outros estados dos Estados Unidos não existe imposto corporativo, mas na Califórnia existe e é de 9%. Este mesmo imposto não existe no Texas. Custo de vida da Califórnia. O galão de gasolina, por exemplo, aqui em Nova Jersey, é uma base de pouco mais de $4. Na Califórnia, $6. A Califórnia vem enfrentando, por parte de sua administração, várias situações que impedem o estado crescer, como, por exemplo, a proibição de grandes edifícios, o que faz com que se torne mais caro ainda as residências, as casas. Califórnia é um estado que tem ido em contramão de outros estados conservadores, como, por exemplo, a liberação de e tratar certos furtos como se fossem algo normal. É muito comum em áreas como Back Bay, onde está a cidade de São Francisco, e em Los Angeles, crimes de até $950 que não são considerados infrações criminais, e sim uma infração civil. E isso tem tirado a paz do californiano. Para vocês terem uma ideia, o indivíduo que estaciona o seu veículo na rua e este veículo, ele é alguém tenta furtar algo dentro dele, não adianta o proprietário buscar a polícia, porque o policial vai dizer que, de acordo com as leis da Califórnia, aquilo não é uma infração criminal, e sim uma infração civil, porque o que foi roubado ali tem uma quantidade inferior a um determinado valor estabelecido. Califórnia tem tido um êxodo gigantesco de empresas como, por exemplo, a Tesla, de Elon Musk, que já deixou a Califórnia e se mudou para o Texas, pois Texas, diferente da Califórnia, oferece gigantescas oportunidades de bons negócios, como
impostos baixos, facilidade de instalação, não tem imposto corporativo no Texas, e a Califórnia é tudo isso ao contrário. O número de moradores de rua em áreas como São Francisco, Back Bay e Los Angeles chega a ser um desastre urbano para a história dos Estados Unidos. Mais da metade dos homeless, dos moradores de rua dos Estados Unidos, estão na Califórnia. Isto é assustador. Mais da metade dos moradores de rua de todos os Estados Unidos estão vivendo nas ruas da Califórnia. Isto tem uma solução? Claro. Qual? Uma mudança política. Não há nenhum incentivo por parte dos administradores da Califórnia a atrair investimentos, atrair investidores, atrair riquezas para o estado, que continua sendo a maior potência econômica e geográfica dentro dos Estados Unidos. Mas como que todo buraco chega ao fundo, até quando a Califórnia vai continuar suportando esses desfalques de incompetência política que tem feito um êxodo de pessoas e de grandes corporações que já deixaram aquele estado e se mudaram para estados conservadores como Flórida e Texas? Califórnia, para vocês terem uma ideia, o imposto corporativo, que é algo extremamente, como eu tinha dito, inexistente em outros estados, chega a ser muito duro uma pessoa, uma empresa, abrir uma filial de seu business, de seu negócio na Califórnia. E o que acontece? Naturalmente, menos investimento. A própria Califórnia já entrou nessa onda ecológica que irá proibir o automóvel a combustão nos próximos anos. Ou seja, automóvel a combustão será proibido ser vendido na Califórnia nos próximos anos. O automóvel a combustão está com seus dias contados na Califórnia. Isto, uma tragédia. O estado da Califórnia, para vocês terem uma ideia, que antes foi a grande glória dos Estados Unidos, tem perdido uma população gigantesca de profissionais. Naturalmente, que tem migrado para estados vizinhos, onde a responsabilidade fiscal é muito menor, onde a qualidade de vida é muito mais em conta, ou seja, uma vida muito mais barata, e onde as leis são mais severas, já que na Califórnia houve um afrouxamento por parte das leis quando se trata de alguns tipos de delitos que, segundo a mentalidade daquele lugar, é tido como uma infração civil e não uma infração criminal. A ponto de uma pessoa entrar numa farmácia e ter o direito de roubar produtos no valor total de até $950. Até esse valor, o infrator, o criminoso, não pode ser preso e não pode ser processado como um criminoso. É inacreditável? Pois é, isto é a realidade da Califórnia. E o absurdo não para só por aí. Para vocês terem uma ideia, o Uber chegou a enfrentar problemas com as leis da Califórnia. Todos sabem que o Uber é um sistema de transporte que tem como base a tecnologia e que tem trago riquezas para muitas pessoas e facilitado o sistema de transporte. As leis da Califórnia queriam que todas as pessoas que tivessem um envolvimento direto e indireto com a Uber fossem cadastrados como chamados no Brasil carteira assinada. Não se existe carteira assinada aqui nos Estados Unidos. É uma outra forma de arrecadação para o Social Security, para a Previdência Social. O que eu quero dizer é o seguinte: as leis da Califórnia queriam que todos os motoristas de Uber e outras plataformas de transporte por tecnologia tivessem direitos trabalhistas, ou seja, fossem funcionários de uma forma direta das empresas. E isso seria uma devastação, a ponto do Uber chegar a ameaçar
deixar a sua própria terra natal, a Califórnia, e não mais operar naquele estado. Mas, de acordo com o desenrolar na justiça, até esta data a situação ficou por isso mesmo. Então, as exigências por parte das leis da Califórnia sufocam os grandes empreendedores. E não é apenas uma ou duas empresas que deixaram o estado da Califórnia. Foram centenas. E isto é preocupante, tanto para o estado quanto para aquelas pessoas que habitam lá. Porque chegará uma época que, se o indivíduo não deixar a Califórnia e seguir a empresa que ele trabalha, ele terá uma dificuldade e o estado irá passar por um alto índice de desemprego. Mas a Califórnia tem também suas áureas, os seus tópicos de glória, como por exemplo a geografia, o clima. A Califórnia é um dos grandes berços da agricultura dos Estados Unidos. Vem da Califórnia uma grande parte daquilo que é consumido em todos os Estados Unidos. E a Califórnia, ela oferece mão de obra principalmente para os imigrantes que lá habitam e especialmente também uma das tantas na área da agricultura, já que há uma carência de trabalhadores para esta área. Então a imigração, ela serve como um preenchimento para a mão de obra na agricultura californiana. Ou seja, a agricultura da Califórnia, assim como a área da tecnologia, ela se destaca em todos os Estados Unidos. As glórias, os auges da Califórnia são extremamente superiores, grandes e magníficos, tanto na área tecnológica e em todos os três setores da economia. O setor primário, a agricultura, o setor secundário, o setor das fábricas, da industrialização, e o setor terciário, que é o setor do comércio. Califórnia, ela absolutamente é forte e abrange todas essas três áreas, o que facilita a mão de obra e a facilidade das pessoas que migram para a Califórnia terem lá muitas oportunidades. Apenas tudo isto é arranhado quando se trata de decisões políticas erradas, que é o que vem acontecendo na Califórnia, principalmente nesses últimos 15 anos. Não é um problema histórico, é um problema atual, um problema de caráter político. Como resolver isso? Sinceramente, só o tempo vai dizer. Agora, Califórnia, a partir do momento que se reajustar como estava com as suas políticas antes do atual governo, provavelmente Califórnia vai resolver todas essas questões, a questão de perda da sua economia, a questão do fim da violência urbana, que é uma das maiores dos Estados Unidos, e naturalmente conseguirá voltar a ter atrativos econômicos de investimento como sempre teve. Então, Califórnia, o The Golden State dos Estados Unidos, o estado ouro dos Estados Unidos, passa por um problema que vem de caráter político, decisões erradas que têm feito a situação do estado perdas gigantescas. E o Texas e a Flórida são os dois mais beneficiados, porque são esses dois estados que recebem da Califórnia todas as suas riquezas, que migram para Texas e Flórida a cada dia que passa. Não é uma boa ideia atualmente, neste momento, de nenhuma pessoa migrar para a Califórnia. Lá ele vai pagar impostos gigantescos, valores de casas que chegam a ser ao dobro de outros estados e, naturalmente, se ele tiver um espírito de empreendedor, ele não será feliz na Califórnia, pois o imposto corporativo lá chega a ser de 9% absurdamente. Eu espero que esta fala, que ela não é tão completa, tenha mostrado para vocês o real contexto atual da Califórnia. Um estado magnífico que tem tido só perdas, de acordo com decisões políticas democratas extremamente incompetentes. Eu sou Leonardo Libório, eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos.